Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 20 ao 36. Se você quiser acompanhar conosco, pegar aí na sua Bíblia, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 20 ao 36. Assim nos diz a palavra de Deus. Por aquele tempo, nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou a filha do faraó, que o criou como filho seu. Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. E certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que por sua mão Deus lhes ia conceder a salvação. Mas eles não compreenderam. No dia seguinte apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou: homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem mataste aquele egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Mas o Senhor lhe disse: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão de meu povo no Egito, e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem, que eu te enviarei ao Egito. Assim os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. E durante 3 meses foi criado na casa paterna. Por que durante 3 meses? Porque quando ele estava com 3 meses de idade, o faraó determinou por meio de uma lei que todo primogênito nascido dos hebreus, dos israelitas, deveria ser morto, passado a fio de espada ou afogado no rio Nilo. E a mãe de Moisés, sabendo que isso ia acontecer com o seu filhinho, que diz aqui que ele foi enjeitado, né? Ele foi enjeitado dessa forma. A mãe não queria abandoná-lo, mas se ficasse com ele, ele seria morto. Então ela pegou um cestinho de pão,
untou ele na parte de dentro com betume, para ele ficar impermeável, virou um barquinho, e soltou o Moisés dentro desse barquinho improvisado, no mesmo Nilo em que ele seria afogado se fosse encontrado pelos soldados egípcios. E foi parar o rio, o levou até a casa do faraó. Olha que interessante, né, gente? Aquele bebezinho belo e cheio da graça de Deus foi parar na porta do inimigo que mandou matá-lo. E a filha deste inimigo, encantado com a beleza de Moisés, o adotou. Por isso nós temos que sempre, gente, confiar na providência divina. Sempre. Porque aquilo que parecia ser a mão da morte, acabou sendo a mão que protegeu. E Moisés foi adotado pela filha do faraó. Como a filha do faraó não tinha bebê e não amamentava, ela mandou procurar alguém que tivesse leite para poder amamentar o bebezinho que ela tirou das águas do rei. E adivinha quem que mandaram buscar? A mãe de Moisés. Então, o filho não ficou com ela em casa, mas ela todos os dias amamentava o filho e ainda era paga por isso. Além de que o seu filho ficou protegido e guardado ali na casa do faraó. Adotou a filha do faraó, que o criou como filho seu. Assim Moisés, veja bem quem foi Moisés, tá certo? Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios. Entenda uma coisa, muitas vezes as pessoas olham hoje no mundo e tem os Estados Unidos como a grande referência de potência, de nação, de estudo do mundo. Há pessoas do mundo inteiro que vão para as faculdades norte-americanas para poder fazer ali o seu curso, a sua especialização, não é? Não só pelo bom estudo, mas também por todo o título, todo o valor que isso agrega ao currículo da pessoa. Naquela época, quem era essa potência? Onde estava o saber? Era no Egito. Moisés estava no lugar de maior instrução e sabedoria do mundo. O que havia de melhor em termos de conhecimento estava lá, e Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios. Então tudo que o mundo naquela época conhecia foi ensinado a Moisés. E Moisés era um príncipe do Egito, porque ele era filho da filha do faraó, adotado ou não, ele era filho da filha do faraó, um príncipe do Egito. E você pode até pensar assim, mas era discriminado, porque ele foi adotado. Discriminado? Escuta aqui, ó. Era poderoso em palavras e obras. Ele era filho da filha do faraó, instruído em todo o saber dos egípcios, ou seja, nada foi escondido dele, e era poderoso em palavras e obras. Quando ele tinha 40 anos, ele descobriu que ele era israelita. Ele percebeu que ele estava no limbo. Ele morava com o faraó, tinha prerrogativas de egípcios, mas ele não se sentia egípcio, porque ele não era. Ao mesmo tempo, ele não se sentia hebreu, porque ele não vivia com o seu povo, e tinha privilégios que o seu povo não tinha. Enquanto ele vivia uma vida de mordomia, o seu povo era massacrado por aqueles mesmos que o adotaram. Moisés viveu uma crise de identidade medonha, ao ponto que um dia, quando ele tinha 40 anos, ele resolveu fazer alguma coisa pelos seus irmãos e foi visitá-los. Chegando lá,
ele viu um egípcio maltratar um deles, agressivo, batendo, machucando, ia matar o rapaz na pancada, porque os hebreus eram escravos. Moisés tomou a defesa daquele moço que estava sendo maltratado e no corpo a corpo com o egípcio acabou matando o egípcio. Moisés pensava o seguinte: agora que eles viram o que eu fiz, eles vão entender que eu sou irmão deles, que eu sou pelo bem deles e que eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para libertar meu pai, libertar minha mãe, libertar os meus irmãos, os meus avós, os meus tios. O que eu puder fazer por eles eu vou fazer. Mas não foi isso que o povo compreendeu. Não entenderam nada. No dia seguinte, quando Moisés foi de novo visitá-los, agora não era nas mãos de um egípcio que eles estavam sofrendo. Haviam 2 hebreus brigando entre si. E Moisés entrou na briga para poder apartá-los. E quando Moisés conversou com eles, dizendo: meus irmãos, vós sois irmãos, vocês já são maltratados pelos egípcios, por que vocês também estão se maltratando um ao outro? E um deles, revoltado, irado com Moisés, diz-lhe: quem é que te constituiu chefe e juiz sobre nós? Por acaso você quer me matar como você matou aquele egípcio ontem? Quando Moisés viu que o crime dele estava descoberto, e se isso fosse denunciado ao faraó, ele, Moisés, seria morto. Filho da filha do faraó ou não, ele tinha cometido um assassinato contra um egípcio. E a pena para isso era a morte. Vendo-se descoberto, o que Moisés fez? Fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde ele teve 2 filhos. Quanto tempo ele ficou ali? 40 anos. É pouco? 40 anos. Agora entenda o que foi que aconteceu. Aquele homem que foi criado com toda a etiqueta, com toda a riqueza, com toda a opulência, com os melhores ensinamentos. Moisés era formado. Na época, ele tinha o melhor curso superior que alguém pudesse ter. Com certeza ele falava outras línguas, ele lia e escrevia em outras línguas. Moisés tinha acesso a todo tipo de conhecimento que era conhecido na época. Ele trabalhava no governo do império, porque ele era pródigo em palavras e obras. Veja, Moisés era pródigo em palavras, ele era um orador. Você percebeu isso? Está aqui, ó. Poderoso em palavras e obras. Uma pessoa que só sabe mandar, ela não é poderosa em palavras. Poderoso em palavras quer dizer uma pessoa que tem persuasão, capaz de convencer, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que sabe discursar. Porque senão ele seria poderoso só em obras. Mandou fazer, tem que fazer. Isso é ser poderoso em obras. Mas ele era poderoso em palavras. Esse homem com tantas qualidades, um homem que era temido por causa da fragilidade de não se identificar, não ter identidade por causa da sua crise de identidade, unida a um crime que ele cometeu, fez se despedaçar toda aquela construção aparentemente sólida que ele carregava. Olha, gente, veja, o que poderia haver de mais sólido do que o filho da filha do faraó? Depois do faraó vinha eles. Não vinha a filha do faraó, vinham os filhos, os rapazes. Moisés era um deles. Poucas autoridades poderiam ser maior do que ele no mundo. E tudo isso se despedaçou da noite para o dia. Primeiro, porque Moisés não sabia quem ele era. Segundo, por causa de um pecado que ele cometeu.
quando você não se conhece e você se entrega aos seus pecados, não tem construção sólida na sua vida que não desmorone. E tudo que esse homem conhecia desmoronou diante dos olhos dele. Primeira coisa que aconteceu com ele, ele ficou gago. Ele era um orador, ele era uma pessoa influente, ele sabia discursar, ele conhecia as mentes mais brilhantes e ele se destacava entre elas. Ele foi tomado de uma insegurança tão grande que ele se tornou gago. Ele gaguejava. Inclusive, mais tarde, quando Deus o chama e o manda ao encontro do faraó, 40 anos depois, que está escrito aqui, para tirar o povo do Egito, qual é a desculpa que Moisés dá? Eu não posso porque eu sou gago. E antes que eu transmita suas ordens ao faraó, porque eu não vou conseguir falar por causa da gagueira, ele terá me cortado fora a cabeça. Porque agora ele era gago já há 40 anos. Você não cura essa gagueira da noite para o dia. Moisés foi viver num país que não era o dele. Nem Egito, nem a terra dele lá de Israel. Moisés foi viver na terra alheia. Foi viver como estrangeiro. Moisés não tinha nada, não tinha terra, não tinha casa, não tinha rebanho. O pior serviço que você podia dar a alguém naquela época era ser pastor de rebanho. Porque o pastor do rebanho não faz nada. Ele vai com o rebanho. E tanto isso que eu estou te dizendo é verdade, que muitas vezes esse serviço era dado a crianças. Lembra que Davi era pastor? E Davi era pastor quando ele era ainda um menino. Davi enfrentou Golias sendo ainda um menino. Tanto que a gente vê as representações, as pinturas que são feitas, é um menininho com estilingue e um gigante. Davi era um menino e era pastor. Era serviço de criança, era serviço de mulher. Não é porque não demandava força física. Então muitas vezes muitas vezes quando não tinha-se que pastorear muito longe, quem ia fazer esse serviço eram as mulheres. Aí quando tinha-se que pastorear mais longe, mandava-se um homem para que alguma mulher não fosse vítima de algum salafrário, né? Mas era um serviço que ninguém queria fazer. E era um serviço de má fama, sabe? Não era uma boa fama. Os pastores de ovelhas tinham uma fama terrível. E sabe quanto tempo Moisés ficou nessa lenga-lenga? 40 anos. 40 anos parado. Essa é a verdade. Isso é para você entender que mesmo entre as pessoas de Deus, e mesmo em meio aos escolhidos, muitas vezes o Senhor nos chama à parte por um tempo. Muitas vezes o Senhor nos tira do nosso trabalho. Muitas vezes o Senhor nos manda ficar quietos e aprender antes de sairmos outra vez para atuar. Porque Moisés era sábio da sabedoria deste mundo, mas não era sábio da sabedoria divina. E com a sabedoria deste mundo, Moisés conseguiu apenas duas coisas horríveis: se tornar um assassino e inimizar-se com o seu povo. Tanto que ele desenvolve um complexo de rejeição, depois do que aconteceu, daquela briga que ele separou. Ele se sentiu profundamente rejeitado pelo seu povo. E quando Deus o manda, ele diz: eles não vão me ouvir, porque não me ouviram naquela época em que eu tinha alguma autoridade, vão me ouvir agora. Porque Moisés queria cumprir uma obra divina com uma sabedoria humana. Não funciona. Por isso que às vezes a senhora está tentando curar o seu casamento e não está dando certo. Porque a senhora já fez tudo o que a senhora podia, dentro do que manda a sabedoria humana.
Só que Deus quer que essa missão seja cumprida com uma sabedoria divina. Talvez, meu amigo, você esteja aí padecendo, sofrendo, porque tem muitas situações dentro da sua casa, da sua família, que você precisa resolver. Coisas que envolvem relacionamentos familiares, da sua família com os seus entes queridos, pais, irmãos, cunhados, sogros. Coisas que envolvem uma sociedade, coisas que envolvem o sustento da sua casa, coisas que envolvem o bom relacionamento entre você e a sua esposa. E você está dizendo, já não sei mais o que fazer, porque parece que o mundo inteiro está despencando na minha cabeça. Tudo que eu sei eu já fiz. Você usou da sua sabedoria humana, mas muitas vezes essa sabedoria humana não funciona nas coisas que a gente acha que são óbvias. A gente faz o óbvio, mas o resultado nem sempre é óbvio, porque nós usamos o instrumento errado. Você está indo com sabedoria humana, onde você teria que ir com sabedoria divina. Aquela sabedoria que nasce do encontro com Deus, aquela sabedoria que nasce da oração, aquela sabedoria que nos acompanha quando Deus nos manda ir e fazer. E enquanto a gente não aprende essa sabedoria, Deus não pode cumprir por meio de nós aquilo que Ele precisa fazer. Então, quando a gente abre o coração ou alguma situação torna isso propício, Deus nos chama de lado, nos coloca à parte por um tempo, nos tira dos nossos trabalhos, às vezes uma missão, às vezes o seu trabalho até evangelizador, viu? Às vezes o seu trabalho físico, material, às vezes do seu cargo, da sua posição de liderança dentro da sua casa, dentro da sua família, e põe você quietinho para você aprender, antes de você sair outra vez para você atuar, para você evangelizar, para você ministrar. E nessa hora a gente olha, nessa hora a gente sofre, a gente reage, a gente recusa, a gente rejeita, custa aceitar, porque a gente acha que é perda de tempo esta parada, mas não é perda de tempo os dias que nós somos obrigados a parar. Não é perda de tempo os dias que nós somos obrigados a parar por causa de um desemprego, por causa de uma enfermidade, por causa de um luto. Às vezes nós somos obrigados a parar por causa de uma mudança, por causa de uma quebra de rotina. Você vem num ritmo, quebram a sua rotina por 1, 2 anos. Depois, para você voltar ao ritmo, leva um tempo. Você fica parado até você entender o que aconteceu. Na quebra de rotina. Às vezes nós somos parados por causa dos nossos planos despedaçados. Você tinha projetos, você tinha planos. E de repente esses planos foram destruídos. Aí o que você faz? Estou perdido, não sei por onde eu começo. Tudo que eu pensava fazer acabou. Tiraram o chão de debaixo do meu pé. Então agora só me resta parar, porque eu não sei para onde ir. Às vezes nós somos obrigados a parar diante de planos despedaçados. Às vezes nós somos obrigados a parar diante de um coração despedaçado. Às vezes não foi o plano, às vezes foi o coração. A punhalada foi tão grande que você não tem condições de prosseguir. Não consegue. Mas você aceita que esse seu irmão aqui lhe diga um segredo? Deixa eu te contar uma coisa. Não é perda de tempo os dias que nós somos obrigados a parar. Tudo isso Deus aproveita em nosso favor. Tudo isso Deus aproveita. Deixa eu te contar uma história que vai te ajudar a entender melhor. Em dias antigos, um cavaleiro que fugia dos seus inimigos, ele notou que a ferradura do seu cavalo não estava bem. A ferradura do seu cavalo precisava de conserto. Ele estava em fuga. Os inimigos já estavam respirando no cangote dele. Ele não podia parar. Mas o cavalo estava se machucando com a ferradura que estava mal, estava estragada a ferradura. Então o bom senso mandava que ele prosseguisse
a toda velocidade, mesmo com a ferradura estragada, pois os seus perseguidores estavam chegando. O que mandava ele avançar? O bom senso mandava ele avançar. Mas a sabedoria, mas a sabedoria o aconselhava que ele já parasse e que gastasse algum tempo para consertar a ferradura. O bom senso dizia: os seus inimigos estão chegando, foge, voa. O cavalo que se exploda com essa ferradura aí quebrada, se você parar você vai morrer, você precisa continuar, diz o bom senso, diz a sabedoria humana, diz a sabedoria prática, diz a lógica, diz o óbvio. Mas a sabedoria verdadeira, o que dizia para ele? Para e conserta a bendita da ferradura. Assim, embora ele ouvisse o galopar dos inimigos na sua cola, ele parou por alguns minutos, até que o casco do animal estivesse em ordem. Consertou a ferradura. A seguir, terminando rapidamente, saltando de volta para a sela do seu cavalo, quando os seus inimigos já podiam ser vistos a uns 100 metros de distância, estavam colados, praticamente o alcançaram. Quando os inimigos estavam às suas vistas, foi quando ele pôde voltar para a sela do cavalo. Mas ele saiu dali numa disparada tão grande que não parecia mais correr, ele parecia voar. Então ele percebeu que ter parado permitiu que ele escapasse ainda mais rápido. Muitas vezes Deus nos manda parar e refazer as nossas forças antes de nós prosseguirmos para o próximo passo da jornada, para o próximo passo do trabalho, para o próximo passo do relacionamento. Nós precisamos, gente, de novo eu lhe digo, confiar na providência divina. Quando ela diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até essa parada na minha vida que eu não entendo, Márcio. Até a parada da dor. Até a parada da dor, querida. Porque o seu Pai do céu que te ama, conhece o que você não conhece e vê o que você não vê. E isso não é história da carochinha. Isso não é consolo barato para enxugar as suas lágrimas agora e confortar seu coração no momento de angústia, até que passe a dor. Não. Essa é uma verdade que basta você se afastar um pouquinho no tempo, que você vai olhar para trás e vai dizer: ele tinha razão. Não foi em vão. Deus viu o que eu não via. Deus sabia o que eu não soube. Deus me guiou quando eu estava na escuridão. Eu estava cego, eu não podia enxergar. Eu estava limitado pela minha ignorância, pela minha falta de experiência. Mas a bondade de Deus me guiou no escuro, porque eu o obedeci. Olha a importância da gente obedecer. Porque se a gente não obedece, mesmo que Deus revele o que for a nós, nós ainda não temos na maturidade e experiência suficientes para compreender o que Deus está nos revelando. Tanto que lá na frente a gente vê, Deus estava me mostrando e eu não enxergava. Deus me deu sinais e eu não via. Como um pai e uma mãe que fala: não casa com esse rapaz, não casa com essa moça. E quem casa faz as contas. Quem casa diz: sou eu que estou no relacionamento, sou eu quem o conheço, sou eu quem a conheço, sou eu quem convivo com ela, sou eu quem convivo com ele, sou eu quem estou todo dia ao seu lado, ele me ama, ela me ama, não vou deixar ninguém se meter na minha vida. E depois lá na frente, quando tudo desmorona, se a pessoa for honesta, ela vai dizer: bem que meu pai me avisou, bem que a minha mãe me avisou, mas eu não vi. Por que você não enxergou? Porque você estava condicionado pelos seus sentimentos. E porque você não tinha nem a maturidade, nem a experiência que seus pais têm. Se você não alcança a maturidade e a experiência dos seus pais, você quer alcançar a maturidade e a experiência de Deus. Se você tivesse obedecido seu pai e a sua mãe naquela altura, você tinha se livrado de uma bela de uma enrascada.
E se você obedecer a Deus hoje, você vai se livrar da perdição. Essa é a verdade. Então, cumpre obedecer a Deus, meus amigos. Confiar na divina providência. Dar fé à palavra de Deus que diz que tudo, absolutamente tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são de Deus, dos amados de Deus. Então, por vezes, Deus nos manda parar para refazer as nossas forças antes de prosseguirmos para o próximo passo. Por vezes, Deus nos dá alguém para nos ajudar em nossas deficiências, porque ninguém nesse mundo detém todos os dons. A gente precisa de ajuda, até mesmo no serviço de Deus. Ninguém detém todos os ministérios. Um dia eu ainda apresentava o programa Papo Aberto, e alguém falou: tem um vidente aí de Nossa Senhora que ele quer vir aqui no programa para que você o entreviste. Eu já achei estranho, porque normalmente essas pessoas não ficam se oferecendo para essas coisas. Quando uma pessoa realmente viu algo que Deus lhe mostrou, essa pessoa é extremamente discreta, gente. Elas inclusive fogem de aparecer. Isso é quase que uma regra. O outro não, ele estava se oferecendo. Eu já achei estranho. Depois eu fui estudar a respeito dele. Primeira coisa que ele disse e foi registrado: ele afirmou que ele tem todos os dons. Eu falei: o cara tem todos os dons. Ninguém, nenhum papa, nenhum santo na história da igreja tem todos os dons, porque todos os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo concedeu à igreja, que só tem todos os dons quando o Espírito Santo está nela, e todos os irmãos para quem o Espírito Santo distribuiu os seus dons estão nela. Então a igreja tem todos os dons porque tem o meu, o seu, daquele, da outra, entende? Não, mas esse daí congregava nele todos os dons. Eu falei: meu Deus, é demais para mim. E depois o camarada teve a capacidade de dizer que os livros dele foram ditados palavra a palavra por uma força. Eu falei: é psicografia? Eu falei: não dá, eu não posso, sinto muito, não vou chamar porque vai ser ruim para ele, porque isso que eu estou dizendo aqui eu vou falar para ele no programa diante de todo mundo. Então é melhor a gente não trazer a pessoa, para não chatear a pessoa com essas coisas. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que abrir os nossos olhos e entender uma coisa: ninguém tem todos os dons, ninguém tem todos os ministérios. Deus nos fez precisar uns dos outros. Deus, em sua sabedoria, fez um plano de salvação de forma que nós precisamos uns dos outros. Você precisa da sua família, sua família precisa de você. A pessoa pode fazer o que quiser, pode gritar as ideologias que quiser, pode tirar a cueca pela cabeça, pode fazer o que quiser, pode chorar, pode berrar, mas ela não se basta a si mesma, ela não é autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. E até esses grupos aí que fazem oposição aos gêneros, né? Mulher que tem briga com homem, não gosta de homem, homem que não gosta da mulher. Mesmo esses precisam do homem e da mulher, porque homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. Faz uma latomia lascada em relação ao outro, uma oposição ferrenha, mas precisa do material genético do outro se quiser fazer um filho. A natureza nos diz que nós precisamos uns dos outros, e a palavra de Deus nos diz que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das pessoas e elas também precisam de mim. E um caso que nos ajuda a entender é justamente de Moisés. Deus chamou Moisés. E Moisés resistiu. Depois desses 40 anos, ele não queria ir, porque ele era gago. Ele era gago e ele não ia conseguir trazer a mensagem diante do faraó. E qual é a resposta de Deus
para Moisés quando ele disse: eu não posso cumprir a missão que o Senhor está me dando porque eu sou gago. Deus vira para ele e diz assim: sou eu quem fez ouvir o surdo, sou eu quem fez falar o mudo. Imagina, você vira para Deus e diz: eu sou gago. Ele diz: rapaz, quem fez o mudo falar fui eu, quem fez o surdo ouvir fui eu. O que você pensa nessa hora? Ele vai me curar. Porque se ele fez o surdo ouvir e fez o mudo falar, ele vai me curar. Sabe o que Deus faz? Leva o seu irmão Arão. Ele vai falar por você. Eu digo para você, você gagueja para ele e ele fala para o faraó. Simples assim. Nossa, eu vou te dizer, Deus quebra as pernas da gente muitas vezes, né? Então é razoável que a gente esperasse que Deus fizesse um milagre, desatasse a língua de Moisés, de modo a causar inveja ao melhor dos pregadores. Mas Deus não fez assim. Deus pôs ao seu lado o seu irmão Arão. Sabe? Moisés já tinha autoridade demais, já tinha poder demais. Deus o fez humilde, precisando de alguém. Deus talhou Moisés pelos caminhos da humildade. Tanto que na palavra de Deus diz algo que não diz de mais ninguém. Diz que Moisés era o mais humilde dos homens. Meu Deus. E sabe qual era o outro título de Moisés? Amigo de Deus. Deus que falou, não foi outros. Com outros eu falo por intermédio de alguém, mas com meu amigo Moisés eu falo face a face como um homem fala com outro homem. Meu Deus do céu. Isso é que é diploma, e isso é o que consegue a humildade. Então na vida ninguém se basta a si mesmo. Todo mundo precisa de alguém, toda pessoa precisa de ajuda. E às vezes aquelas que negam que precisam de ajuda são as que mais precisam, gente. Precisam tanto que não conseguem reconhecer. Estão anêmicas afetivamente. Porque a anemia, ela tem essa característica, né? A pessoa anêmica rejeita a comida. E ela precisa da comida, porque se ela não comer é que ela fica anêmica mesmo. É um ciclo que leva à morte. Ela não come porque é anêmica, e ela é anêmica porque não come, e vai até a morte. Tem pessoas que são anêmicas emocionalmente. Elas não querem o que elas mais precisam: do afeto, do amor e da ajuda das pessoas. Então às vezes quando você vê alguém recusando, é porque a pessoa precisa demais mesmo. Então o caminho mais seguro para que a pessoa seja feliz é que ela encontre o seu lugar no sonho de Deus. É que ela descubra para que ela foi feita. Mas qualquer provação tira a felicidade da pessoa que está perdida. E perdida vive para se comparar com as outras. Sabe, quando eu não reconheço quem eu sou, quando eu não sei a minha identidade como filho de Deus, quando eu me sinto perdido e não reconheço os meus dons, os meus talentos, quando eu não sei para que eu estou neste mundo e começo a me comparar com as pessoas, quando chega a provação, qualquer provação tira a minha felicidade. Então, repito a você, qualquer provação tira a felicidade da pessoa que está perdida e que vive para se comparar com os outros. Vou te dar aqui alguns exemplos rápidos. O padre que se dedica às tarefas do leigo acaba menosprezando seu ministério sacerdotal. Eu entendo que muitas vezes a gente chega numa comunidade que o padre precisa ser o administrador. Mas ele é o padre. E se para ser o administrador da paróquia, onde ele é o único padre, ele tem que abdicar de celebrar a missa e de atender a confissão, coisa que só ele pode fazer, está errado. Porque administrar financeiramente a paróquia, as obras da paróquia, qualquer pessoa faz. Um leigo que está lá, que pode nas suas horas de intervalo do seu serviço, ceder ali algum tempo, dar uma força, ajudar. Uma pessoa que ele contrate para poder assumir a administração, pode fazer. Mas quem que ele vai contratar para poder atender a confissão, para poder celebrar a missa? Isso não se compra com dinheiro. Não é? Então o padre que se dedica às tarefas do leigo porque não reconhece o que ele recebeu,
ele menospreza o seu ministério. O leigo que quer fazer o papel do padre se decepciona, porque ele não possui a graça de Estado para realizar isso. Tem coisas que não vão acontecer por meio do leigo, porque Deus não deu a autoridade para ele. Ele não tem autoridade. Sabe, a gente precisa chegar nas coisas com a autoridade de Deus. São Pedro diz que até para ser pai, para ser mãe, para ser um trabalhador, o que a gente for fazer, a gente precisa fazer com a autoridade de Deus, com o poder divino, com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, com a sabedoria divina, não só com a sabedoria humana. Aí tem poder, aí transforma, aí a família se cura, aí a família se converte, aí a família se salva, aí o filho que se perdeu volta, aí o casamento é reconstruído. Humildade não é ficar no negativo, gente, e dizer assim: eu não sirvo para nada. Isso não é humildade. Tudo dá errado para mim. Isso não é humildade. As coisas estão ruins desse jeito para mim, porque é o que Deus quer. É Deus que me tenta. Esses dias a gente pegou esta palavra aqui. Deus não tenta ninguém. Dizer uma porcaria dessa, isso insulta a bondade de Deus. Deus não é como eu e você. Deus não erra. Deus não erra. Ele nos fez de tal forma que o crescimento de um de nós favorece a todos. Por isso é muito triste quando você vê numa comunidade, numa congregação, as pessoas se combatendo uma outra e achando que se destruir aquela pessoa, aquele lugar vai sobrar para mim. Não vai, meu amigo. A destruição de uma pessoa numa comunidade afeta a comunidade inteira. Ela perde. Ela se torna mais pobre. Mas o bem de uma pessoa numa comunidade eleva a comunidade inteira. Seja essa sua comunidade paroquial, a sua comunidade familiar, uma comunidade como é a Canção Nova, uma congregação. A destruição de uma criatura prejudica todo o conjunto. Então, quando nós nos sentirmos menos que os outros, é porque nós nos comparamos com as suas qualidades, ou porque ainda nós não encontramos o nosso lugar na vida. A gente precisa achar o nosso lugar, tá certo? E você já sabe o seu? A função do elefante não é voar. Você já pensou? Se ele tentasse, né? A função do elefante não é voar, por isso que ele não tem asas. Você imagina um elefante voando e tendo um infarto lá em cima. Deus sabe o que faz, tá certo? Então, cada um na sua função. Põe as mãos sobre o seu peito e diga: Senhor, bendito seja o teu santo nome. Sim, Senhor. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me fazer entender que o Senhor tem um lugar para mim. E que muitas vezes eu sou obrigado a parar pela vida, pelas situações, para eu ficar quieto e aprender, a fim de eu ocupar o lugar que me foi dado. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não só me faz parar para entender quem eu sou e para o que o Senhor me chamou, mas eu te agradeço porque o Senhor não me fez sozinho, porque o Senhor me deu irmãos para caminhar comigo nesta vida, e para ser teu amparo para mim nas minhas necessidades. Obrigado, Senhor, porque quando eu entendo que cada um tem o seu dom particular, que cada um tem o seu lugar, Senhor, eu também entendo que eu não preciso me comparar com ninguém. Por isso eu te peço que nesta manhã, meu Deus querido, põe tuas mãos sobre o meu peito, sobre o meu coração, e cura-me como o Senhor também curou a Moisés, de toda falta de conhecimento de si mesmo, de toda crise de identidade, de não saber por que ele estava nesse mundo, e quando descobriu, não sabia como fazer, errou, porque viu a coisa certa, mas tentou de maneira errada, por meio de uma sabedoria humana, sem contar com a graça de Deus, só podia dar errado. Senhor, eu te agradeço e peço que o Senhor me cure de todo sentimento de rejeição, como o Senhor curou Moisés.
quando ele foi rejeitado ao tentar fazer o bem para o seu povo, para a sua gente. Senhor, eu te peço que o Senhor ponha as suas mãos sobre meu coração e me cure de todas as vezes que, tentando fazer o bem para minha família, eu não fui compreendido e ainda por cima fui desprezado. Senhor, eu te agradeço, porque até na missão que eu tenho, aquilo que não me foi possível realizar, porque me falta competência para isso, o Senhor pôs alguém competente do meu lado para me ajudar. É só eu abrir os meus olhos. Senhor, eu te agradeço pela minha esposa, por tantas vezes completar em mim aquilo que me falta, porque os dons que o Senhor deu a ela, justamente, Senhor, preenche o vazio daquilo que me falta. E muito obrigado, Senhor, porque eu posso ser para ela também como ela é para mim. Ajuda adequada, que a faz avançar, que a faz se conhecer ainda melhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Porque aquele que é diferente de nós não significa que seja melhor do que nós, e sim que é necessário a nós, porque nos complementa. Obrigado, Senhor, porque pela Tua palavra o Senhor nos faz entender que nós somos partes uns dos outros, membros de um mesmo corpo. Muito obrigado, meu Deus. E que enquanto houver a vida, esperança pode crer. Pode até pensar que o seu problema não tem solução, e esta espera angustiante a sufocar seu coração. A vitória só virá se pela fé não desistir. Contra um coração sincero, o mal não pode resistir. Como um pai escuta o filho, Deus escuta a sua oração. No momento dele, ele lhe estende a mão. Não chore, não sofra. Se esse Deus que tudo faz for a razão do seu viver, das perguntas pra você, Ele é a resposta, a solução. Refrigério e consolo no cantar desta canção. E se por algum momento se esquecer que Ele é fiel, não desista, não se entregue, seja firme, olhe pro céu. No seu Deus, no seu Senhor, você é mais que vencedor. Desde quando o sonhou, sempre o amou.